A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está vendo o meu vídeo. Hoje estou aqui em Lisboa, na Ponte Vasco da Gama, uma das pontes mais lindas da Europa, na minha opinião, e uma das maiores da Europa também. Eu tenho andado em muitos lugares, pela graça de Deus, por motivo de trabalho, e eu posso te dizer, com a minha experiência, para mim essa ponte é a mais bonita onde eu tenho andado em muitos países da Europa. Então é algo muito belo. Quem vê a ponte vale a pena, que está aqui em Lisboa. Mas hoje é um vídeo falando sobre a fé dos portugueses, ok? E o que é muito interessante, que saiu no site do expresso.pt, irmão, olha que coisa maravilhosa. Estudo revela que Portugal é o país com maior número de cristãos que se assume como cristão da Europa. Estudo revela que Portugal é o país onde há mais pessoas que se assumem como cristã entre 15 nações analisadas no estudo da Pen Recent da Europa. Isso foi em junho de 2018, mas é muito interessante poder falar sobre isso, porque Portugal é o país mais cristão da Europa, sabia disso? Isso não é a minha pesquisa, ok? Tudo que eu falo aqui é baseado em estudo e estatística europeu e outros jornais, outros sites relevantes, ok? Deus parece, é o que está escrito aqui no Expresso, fala assim, ó: Deus parece estar muito ocupado com os portugueses, pelo menos no que toca às conversas. Os resultados do estudo ser cristão na Europa Ocidental, conduzido pelo Think Tank norte-americano, que é da Pen Recent Center, ok? Não sei se falei muito bem inglês, me perdoe aí, mas é um estudo que fala sobre isso. Mostram que 58% dos portugueses dizem que falam ou comunicam com Deus. Entre os cidadãos europeus, são os que mais vezes falam diariamente com Deus. O que é interessante, que me acompanhou já nos vídeos anteriores, eu falei sobre a França, falei sobre Barcelona, na Espanha, e principalmente na Suíça, onde eu estive em Basileia, que é onde esse vídeo tocou milhares de pessoas. Muita gente assistiu, pelo que eu vi, já 5.000 pessoas já viram esse vídeo, quase 5.000, e muitos comentários. E realmente na Suíça é algo triste, é um país de muita baixa religiosidade, né? Mas Portugal, pelo contrário, é um país que tem crescido até o número também de evangélico. E é o país da Europa com o maior número de cristãos, meu irmão. E olha, para uma revista, para um site falar que os portugueses oram a Deus, é algo muito lindo de poder ler, irmão. Olha aqui, ó. O trabalho indica que 28% dos portugueses garantem que falam diariamente com Deus. Talvez mais do que uma vez por dia com Deus. É percentagem mais alta entre os 15 países europeus que participaram do estudo. A seguir a Portugal vem a Espanha. É um país também muito cristão, a Espanha, com 15%, a Holanda, 14% outros países, como está aqui, 15% a Espanha, 14% a Holanda. Há ainda também 17% de portugueses afirmarem que conversam com Deus semanalmente ou mensalmente, enquanto 13% fazem raramente. Irmão, comparado com a Europa, isso aqui é uma notícia muito boa. Quando falamos sobre a fé dos europeus, Portugal predomina, está em primeiro lugar de um povo que crê em Deus, que fala com Deus, que busca a Deus em sua limitação. Quem mora aqui, como eu já moro em Portugal também, tenho família em Portugal, casa em Portugal, irmão, eu posso dizer, e pastoreei Portugal, missão, muitas igrejas do norte a sul, posso dizer claramente que dentro da Europa é o país que é onde você vai se sentir mais acolhido
em termos da religiosidade, em termos da fé, até de igreja, mesmo que 80% sejam católicos, na maioria, segundo aqui a pesquisa, mais de 80% são católicos, mas existe 2% que são evangélicos, protestantes. Há uma manifestação de fé, há uma crescente, há um pluralismo religioso que está crescendo. Portugal, ele tem uma diversidade religiosa muito grande, né? Também dos muçulmanos e de outras religiões, mas claro que é predominante a fé cristã, mais de 80%, ok? Mas olhando esses dados aqui do jornal, é algo maravilhoso, irmão. Fala o seguinte: ó, todas estas conclusões dos inquéritos feitos em mais de 24.599 adultos selecionados aleatoriamente em 15 países da Europa Ocidental, como Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, foram abrangidas pelo estudo, e as perguntas foram feitas por telefone em abril e agosto desse ano, passando em 12 línguas diferentes. Então Portugal se destacou por ser o país com mais gente considerando como cristão. 83% do português são cristãos. Depois segue-se também a Itália, que está lá bem perto. Aí vem a Áustria, a Irlanda, Holanda, Noruega, que fala que a porcentagem, não quero poder me estender muito, mas o que eu quero dizer também, tem um outro dado também interessante: mais de um quarto, que é 28% dos portugueses, considera também que a ciência torna a religião desnecessária também para a vida. Mais da metade dos inquiridos acreditam que Deus vai julgar todas as pessoas em tudo o que façam. Uma vez mais, Portugal lidera o top europeu. Por cá, quase toda a população é educada como cristã. Isso é importante para quem é pai, para quem tem filho. Portugal é um país cristão. 94% dos portugueses educam os seus filhos no catolicismo predominante, na fé cristã. Mas ao longo da vida, isso aqui que é triste, ó, ao longo da vida, algumas afastam-se da religião e por isso mesmo a percentagem reduz para 83%. Quem nasce afastado do contexto religioso representa apenas 15% do inquirido. Ou seja, Portugal é o país que mais acredita em Deus do top europeu. Isso aqui é algo, olhando para a Europa, Portugal é o país que tem mais gente cristã, que mais conversa com Deus, e sabemos que a oração e a fé, irmão, ela é fundamental para uma sociedade, para uma família. Me alegra em poder mostrar para vocês a cidade de Lisboa, de poder mostrar um pouco de Portugal, porque Portugal não é só Lisboa, também tem Porto e outras cidades maravilhosas do norte ao sul, mas como eu passei por aqui, estou mostrando um pouco sobre Portugal. E muitos vêm para Lisboa ou para o Porto de avião. Então, me perdoe aí se você é de outra região, mas eu quero dizer que para você que é português, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você que está lutando para dar o melhor para o seu lar. E dizer também para nós imigrantes, irmão, aqui em Portugal, já fiz muitos vídeos sobre Portugal. Quem me acompanha sabe, há um número crescente de evangélicos também em Portugal, ok? Há um número crescente de portugueses aqui em Portugal que estão crescendo também. Antônio Calaim, que é um homem muito conhecido aqui também em Portugal, que representa aqui os evangélicos, Antônio Calaim, ele fala que evangélicos estão crescendo, as igrejas evangélicas estão crescendo em Portugal. A maioria dessas igrejas, elas são de imigrantes da África, do Brasil. Então, vamos analisar tudo isso, irmão, e pensar que algo está melhorando em Portugal nesse quesito da fé e da religiosidade também. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Olha que outro dado interessante, que eu não quero me demorar muito, mas também eu analisei aqui uma fala que é muito importante do Marcelo Rebelo de Souza, né? Que é um homem respeitado aqui na política, o presidente da nação. Ele falou nessa altura que quando ele foi visitar uma igreja evangélica, pelo que eu vi aqui no site também, os evangélicos são, em relação à música, mais alegre e participativo, diz Antônio Calaim, recordando as palavras de Marcelo Rebelo de Souza quando esteve nesse ano no culto evangélico em sua igreja em Sintra. Ele dizia: é disto que a Igreja Católica precisa, da música, do fervor, do ânimo. Assim explica que dentro do movimento evangélico vão florescendo as jovens igrejas que trocaram cultos tradicionais por verdadeiros concertos de música pop que já atrai centenas de pessoas em Portugal. Nós sabemos disso também, né? Das igrejas do Hillsong e outras mais que tiveram aqui. Então, irmão, eu poderia falar aqui de tanta coisa. Eu vi aqui esse estudo que eu estava vendo agora na fundação de uma outra revista atualmente, falando sobre isso, né? Em que acreditam os portugueses? Olha aqui, ó, menos de 80% dos portugueses dizem-se católico e o número continua a descer também. Isso, lamentável, está diminuindo a fé católica. E olha que eu não sou católico, muitos estão perdendo a fé também. E ao mesmo tempo multiplicam-se as igrejas evangélicas e o país até vai acolher a sede mundial. Irmão, ou seja, também o Islã também e outras coisas mais. Mas o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é que Portugal é o país mais cristão da Europa. Agora, 2% de 10 milhões de habitantes são protestantes evangélicos. Agora, pela minha experiência, olhando assim pela estatística, parecem dados bons. Mas quem vive aqui sabe que a realidade é um pouco diferente. Sabemos que muitos desses cristãos aqui em Portugal, principalmente portugueses, falam para os portugueses, muitos irão ou só vão para a igreja quando há um casamento, um batismo de uma criança ou, lamentavelmente, quando há uma morte de alguém, que é o funeral. Isso é muitos portugueses. Eles não vão frequentemente para a igreja. Muitos até educam suas famílias na fé cristã, como eu li aqui, 90%. Mas quando crescem, eles se afastam de Deus. Se você conversar com muitos portugueses, como eu converso no meu trabalho, há muitos portugueses. Eu trabalho na França, mas há muitos portugueses na França. Em Portugal, estou sempre na França e Portugal e lido com muitos portugueses. O meu patrão é português, os meus chefes são portugueses, irmão. Eu sei que muitos não falam de Deus. Parece que há uma vergonha entre os portugueses falarem de Deus. Mas olhando esse estudo, muitos falam que conversam com Deus. Mas quando estão em suas casas, eles dizem que oram a Deus, que eles rezam a Deus, que eles falam com Deus. Isso é muito maravilhoso quando você tem uma fé particular com Deus. É diferente em termos de testemunhar, em termos de expandir a palavra, de levar o evangelho adiante para as pessoas. Existe uma vergonha entre muitos portugueses. Eles falam do futebol, do Benfica, do esporte, do Porto, de Braga, de outros times. Eles falam da política bastante e falam de muitos assuntos, mas quando é a fé, é diferente, meus irmãos. Existe uma intolerância religiosa também, existe um preconceito enorme também. Quando eu falo que eu sou um pastor evangélico, há uma discriminação enorme. Quando falamos assim, eu sou um missionário, eles acham que o missionário ele é diferente. Irmão, existe ainda muita coisa para se fazer em Portugal, mas olhando em nível de Europa, me alegra, porque os portugueses é o país de maioria cristã. Então você que vem do Brasil, que está me ouvindo agora nesse vídeo, você que deseja morar na Europa e tenta e está orando a Deus, pensando, Senhor, qual é o país que eu quero sair do meu país, do Brasil, para morar na Europa, que eu possa ter minha fé,
que eu possa servir a Deus, que eu possa criar meus filhos no caminho do Senhor. Para mim, eu indico Portugal, comparado com outros países que eu conheço, irmão. Portugal, mesmo com a sua dificuldade religiosa que eu estou falando, ou com outros assuntos, ainda é o melhor país para se viver em termos de espiritualidade, fé e religião. É um país muito bom para os imigrantes, mesmo com essa dificuldade agora da imigração, que é um outro assunto, e documentação também de legalização, mas ainda em termos de igreja, religião, é o melhor país para você viver, porque você vai encontrar muitas igrejas cristãs, de maioria católica, que eu falei, mas existe muitas igrejas evangélicas africanas, brasileiras, então você vai estar num local onde você vai dar continuidade à sua fé, criar seus filhos, ir com a sua esposa, com o seu marido, servir a Deus e ser feliz, irmão, porque eu sempre falei do meu canal, sem Deus é impossível viver neste mundo. Você pode dar a maior desculpa, mas eu acredito que com Deus nós veremos uma Europa melhor. Se a Europa está naufragando na fé, como muitos estão falando sobre a Suíça, vou ter que gravar outro vídeo falando sobre a Suíça, mas hoje é sobre Portugal. Eu quero dizer, irmão, Portugal ainda é melhor comparado a outros países da Europa. Mas quem veio do Brasil como eu vim, eu me deparei com uma frieza muito grande, irmão. Então imagina só como é diferente um país do outro. Então, que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe muitos portugueses. Eu tenho uma filha que ela é portuguesa, que nasceu em Almada, já tem 14 anos. Irmão, eu conheço muito bem os portugueses, tenho um carinho muito grande por esta nação. Que Deus possa continuar movendo o seu espírito para muitos portugueses. Eu quero dizer para você que é português, continue orando ou rezando, falando com Deus. Se muitos estão orando, se nessa pesquisa fala que muitos oram, então eu acredito que tem pessoas ali que estão orando na sua limitação, que estão buscando a Deus, que Deus continue te abençoando, continue assim. Mas existem muitos ainda que estão afastados, que estão decepcionados com a igreja, com religião. Eu quero dizer para você, busque a Deus, leia a Bíblia, busque ao Senhor, não olhe apenas para o lado negativo da religião, de igreja. Há um Deus que te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer preencher o seu coração. A melhor coisa que tem é a pessoa falar com Deus. Então, me alegro com essa notícia, porque muitos portugueses estão conversando com Deus. Então, quando alguém fala com Deus, porque alguma coisa boa vai acontecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os pastores, missionários que estão no Brasil me ouvindo, que desejam conhecer mais sobre Portugal. Veja meus vídeos, que eu tenho muitos vídeos falando sobre Portugal, muitos mesmo, e você vai conhecer alguns dados. Amém? E você que está aqui por acaso no meu canal, que Deus abençoe. Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, dar um like nesse vídeo e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Divulgue esse vídeo e comenta aí o que você achou. Eu espero que você possa ter gostado. Até o próximo vídeo falando alguma coisa sobre a Europa, sobre a fé. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Um abraço, fique na paz e Deus abençoe.